Sávio Bittencourt, que é procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, especializado em adoção. Sávio, eu queria que você contasse primeiro como que você passou a se interessar pelo tema e como que está esse movimento no Brasil hoje. Eu me interessei pelo tema, Luiz, sendo pai adotivo. E eu já tenho isso, eu já era pai biológico e fui adotar aquela que viria a ser minha segunda filha. E eu acabei conhecendo um universo extremamente triste, que era o da criança abandonada em instituição. E eu ainda não tinha noção disso, embora já fosse promotor de justiça, não especializado nessa área, mas eu achava que já sabia todos os males do Brasil e descobri um enorme, que é o abandono de criança em instituição. Crianças que ainda são vinculadas às suas famílias biológicas, mas muitas vezes não recebem visita, não mantêm vínculos e não são disponibilizadas para adoção porque o sistema ele é muito lento. E aí eu comecei a conhecer essa realidade e isso me despertou para militar no campo dos grupos de apoio à adoção, de preparar os adotantes para essa empreitada familiar. E a partir daí comecei a me apaixonar de tal forma pelo tema que acabei, na minha vida profissional, enveredando pela área da infância e juventude. Tá. Quais são hoje os principais problemas no sistema de adoção brasileiro? O sistema de adoção brasileiro ele tem problemas gigantescos. Assim, tem problemas, digamos, anímicos que estão na alma dele, quer dizer, a demagogia que se trata a criança institucionalizada que passa anos a fio lá, como se fosse propriedade de sua família biológica. Esse é um problema que está no preconceito que as pessoas têm com a adoção e no preconceito que as pessoas têm em relação a famílias que muitas vezes não são famílias estruturadas, é uma mãe solteira que tem 5, 6 filhos com vários homens diferentes e que nós temos a pretensão de ensiná-la a ter esses filhos, enquanto esses adultos se recuperam, a criança perde sua infância toda na instituição. E isso aí não tem nenhum matiz ideológico, não é de esquerda nem de direita, é abandono pura e simples. Sim. Né? Então, esse é um problema do preconceito que se tem contra a solução adotiva. Mas há um problema estrutural muito grave, quer dizer, o Cadastro Nacional de Adoção, que é uma responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça, ele existia de uma forma que não era ideal, depois tentaram fazer uma simplificação, uma modernização desse cadastro, e ele ficou horroroso, difícil de ser operado. E o Conselho Nacional de Justiça está há alguns anos preparando uma terceira via, uma terceira proposta de cadastro, que parece que está para ser entregue à sociedade, mas ainda não apareceu. E sem um cadastro nacional de adoção, todos os dados que nós temos carecem de uma certa comprovação. Né? Nós temos dúvidas a respeito do dado do número de crianças analisadas. É muito pouco transparente o cadastro para aquelas pessoas que estão habilitadas, não sabem seu lugar nas filas. Então, sem um cadastro nacional decente e transparente, que não só a magistratura, mas que outras instituições possam controlar, nós temos digamos, uma estrutura de adoção muito complicada. Esse é um grande problema, é um problema estrutural. Outro é a falta de uniformidade de entendimentos e de ações nas varas. Cada local funciona de uma forma. Quando alguém me pergunta, demora muito para adotar? Eu falei, depende de onde você é. Né? E depende de onde a criança esteja. Então, portanto, quando o cidadão não tem isonomia, ou seja, ele vai depender da sorte para encontrar uma organização judiciária mais completa em determinado lugar, e a criança dá sorte de encontrar profissionais interessados de que ela tenha o direito à família respeitado, isso é um absurdo. Quer dizer, a criança cai num lugar por sorte ou por azar e pode definir o resto da sua vida em função dessa sorte e desse azar. Você chegou a acompanhar aquele episódio da criminalização da adoção em Monte Santo, na Bahia? Porque quando você fala no preconceito, nós acompanhei. Acompanhou? Acompanhei e te digo o seguinte, a adoção em Monte Santo, o que aconteceu? Houve o que aconteceu agora no chamado desfile da adoção. Houve um pré-julgamento. Um pré-julgamento do que aconteceu. Na época até, inclusive, se falou em venda de criança e isso não ficou comprovado. As crianças foram tiradas de famílias
pode ter havido, e eu reconheço que isso seja possível, no processo de instituição do poder familiar à adoção, algum tipo de atropelo processual, mas que não coincidia com nenhum tipo de venda de criança. Como a coisa é levada para a mídia de uma forma muito deturpada, se tomam imediatamente posições. Eu acho que isso é uma crueldade do nosso tempo, das redes sociais. As pessoas se manifestam imediatamente com notas de repúdio, com isso, com aquilo, sobre eventos que merecem uma reflexão e um conhecimento mais profundo dos fatos, né? Daí o papel dos jornalistas, etc. Então, eu acho que lá em Monte Santo o que ocorreu foi que as famílias adotivas foram, pegaram as crianças, estavam com as crianças, houve todo aquele burburinho, a família biológica ela foi, digamos, vitimizada, e a partir desse momento se retiraram as crianças das famílias adotivas e se devolveram para as famílias biológicas. Para a família biológica. Essa família biológica não deu conta, o pai foi preso por roubo de moto. Suspeita de abuso, inclusive. Foram negligenciadas e voltaram para suas famílias adotivas 2 anos depois de traumas sofridos por essa distorção, né? O problema é que nesse processo as pessoas se preocupam em nunca errar contra o adulto. Então, portanto, todos os erros que são cometidos são erros contra a criança. Quando a gente quer colocar um bem jurídico em segurança absoluta, a gente coloca outro bem jurídico em insegurança absoluta. Né? Sabe, lá atrás, muitos anos atrás, aí tinha um juiz de vara de criança chamado Teia, aqui na região de Bragança e tudo, que ele tinha um princípio que é um princípio lógico que eu nunca vi seguido. A parte prioritária é o bem-estar da criança, o restante é detalhe. Isso aí é justiça. Quando a gente pega esse caso de Monte Santo, nós tivemos a mídia criando o carnaval com esse sentido de propriedade da família, e a própria ministra Maria do Rosário lá criando o mesmo carnaval, dizendo que é o último bem da família pobre e tudo. E as crianças criminalizaram senhoras aí que atuavam pensando nas crianças. Nós tivemos um outro episódio no Paraná que um casal de israelenses adotou uma criança, fizeram uma campanha mais nacional para recuperar coisa nossa aí. As crianças foram devolvidas, a criança foi devolvida em Curitiba ao som do hino nacional. 6 meses depois eu procurei saber a situação da criança e completo abandono. Esse tipo de preconceito em relação à adoção é generalizado ou aqui no Brasil é mais acentuado, na sua opinião? Eu acho que tem todas as partes, né? Mas eu acho que no Brasil nós precisamos de um enfrentamento mais claro. Eu acho que a mídia precisa cumprir esse papel de entender que, assim, o jornalista hoje ele é muito pressionado para criar polêmicas. Então, quer dizer, o que vende é a polêmica. De que lado está? O próprio desfile da adoção foi vendido como uma polêmica, quando, na verdade, não foi um desfile de crianças para a adoção e as pessoas escolhendo como se elas fossem mercados. Eu não sei se foi um deputado aqui do Rio de Janeiro, do PSOL, eu não vou dizer o nome porque eu não tenho certeza se foi ele pessoalmente, mas eu tenho certeza que ele, de boa fé, fez isso. Ele falou o seguinte: parece o mercado negreiro. Mas, na verdade, ele está reagindo sobre algo que não aconteceu. O que aconteceu foi o desfile de famílias adotivas na passarela, e algumas crianças institucionalizadas desfilaram também com seus padrinhos, pessoas que estão dando apoio, né, a míngua de pai e de mãe, pessoas que estão dando apoio a elas naquela instituição, pegando para passar final de semana, num apadrinhamento consentido pela justiça, e tudo aquilo foi devidamente autorizado. Então não foi um desfile de mercadoria para as pessoas comprarem. Foi um desfile, não se sabia qual criança que era institucionalizada ou não. Mas aí pronto, todo mundo... Olha, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que é uma entidade que congrega os ministérios públicos de todo o Brasil, no dia seguinte fez uma nota através de uma das assessorias lá. Eu falei, gente, na verdade o que nós estamos diante é dessas notas assodadas, diante de uma grande irresponsabilidade. Porque nós assumimos uma matéria jornalística como absolutamente verdadeira, tiramos dela um extrato maldoso e que o evento não teve, e começamos a reagir provocando repercussão no mundo inteiro. Veja bem, isso saiu aqui em Portugal, saiu na Austrália, como se nós estivéssemos fazendo um desfile de crianças para serem adotadas e as pessoas escolhendo. Mas as explicações que vieram... Lá no Mato Grosso,
foi chegar na Austrália, na China e na Europa como uma barbárie brasileira que não ocorreu no caso concreto, e várias autoridades públicas e entidades reagiram ao que não ocorreu. Mas as explicações que vieram de lá, as explicações que vieram dos organizadores, não falavam nesse negócio que eram crianças já adotadas ou com seus padrinhos. Não veio essa explicação. Nós acompanhamos aqui quando a notícia correu, e logo em seguida a explicação era como se fosse crianças sexualizadas, meninas adolescentes aí vestidas como se fossem modelos. Então as explicações adequadas não vieram da parte dos organizadores. Você está me contando agora uma novidade. Eu não sei, Luiz, porque eu recebi do Grupo de Apoio à Adoção Ampara essa explicação no dia seguinte. E fizeram, inclusive, a OAB lá do Mato Grosso também, que foi uma das incentivadoras do evento, também fez uma explicação esclarecendo isso. Então, portanto, o que acontece é que a massa de reação era tão grande, né? Porque leva a gente a acreditar que o fato é consumado. Entende? Então, portanto, para separar o joio do trigo nessa informação digital é muito complicado, né? Mas, enfim, o que acontece é que, em relação à adoção, há um preconceito, contra a destituição do poder familiar, e nós não estamos falando aqui contra as famílias pobres que cuidam dos seus filhos com carinho. Porque, Luiz, o abandono não é uma prerrogativa do pobre. Claro, claro. O rico e a classe média também têm desamor e também abandonam. Só que o rico e a classe média têm rearranjos familiares que dão conta da criança. A avó toma conta, o tio toma conta, porque é uma vergonha para um médico, né, ter o seu sobrinho institucionalizado porque a irmã ficou maluca e não cuida do filhinho. Então ele cria o sobrinho. Quer dizer, nós temos essa cultura. Mas para um determinado tipo de classe social, é autorizado que ela coloque a criança na instituição. Ainda se fala, vai cuidar da sua vida, nós temos que te ajudar com políticas públicas, deixa a criança aqui. É essa lógica que é perversa. Sim. 99% dos pobres brasileiros criam seus filhos com muita dignidade, carecedores de políticas públicas. Isso. Né? Na dificuldade da moradia, na dificuldade do trabalho, na dificuldade do transporte, mantém seus filhos porque tem um condimento essencial que é o afeto. Claro, claro. Aquele 1%, menos de 1% que abandona, nós queremos ter a pretensão de ensinar a amar. Tá. Né? Então, atribuir apenas o abandono à pobreza é uma covardia com esses 99% de pessoas que, diante dos maiores desafios, criam seus filhos com dignidade. Como é que você vê o funcionamento dos conselhos tutelares? Eu acho que o conselho tutelar é uma grande ideia e acho que a gente tem que... Acho que é democrática a forma de eleição do conselho tutelar, só que o fato dela ser uma eleição completamente desprestigiada faz com que essa democracia não tenha nenhum tipo de representatividade de valor de desejo das pessoas. Quer dizer, um sujeito que tem bastantes parentes e amigos, ele é candidato a conselheiro tutelar e é eleito. Então, foi uma grande ideia do ECA. Eu acho que aqui em Portugal tem as comissões de proteção da criança que tem mais ou menos o mesmo papel, só que o modelo aqui não é de pessoas eleitas, é um outro tipo de escolha. E não sei se tem que repensar isso, é um assunto bastante polêmico e que a gente tem que debater. Talvez juntar a eleição do Conselho Tutelar com as outras eleições, e há prós e contras. Alguns dizem, mas vai politizar o Conselho Tutelar, tal qual os vereadores são politizados, né? Vai partidarizar o Conselho Tutelar. É um risco, mas é uma forma de garantir que toda a população participe daquele processo de escolha. Tá. São riscos, mas, enfim, hoje você tem uma eleição que a porcentagem da população brasileira que vota é ridícula, e então, portanto, você tem um órgão que é desprestigiado diante de outras, porque o conselheiro tutelar acaba sendo uma autoridade pública, ele tem que analisar a situação das crianças, tomar a primeira medida, é uma função importantíssima. Eu acho que ele precisa ser prestigiado, aparelhado, preparado, e a sua forma de escolha tem que ser debatido mais amplamente com a população brasileira para se saber se é essa mesma ou se vai ser concurso público ou outro tipo de
de escolha. Tá. Sabe, eu lembro nos anos 90, aí teve um pessoal aqui em São Paulo que tentou montar uma ONG para cuidar de crianças abandonadas. E eles encontraram uma resistência danada em orfanatos já estabelecidos. Um deles me contava o seguinte, que havia crianças lá que morriam por falta de contato humano. Hoje nós temos uma indústria aqui dos sanatórios aí, temos uma indústria das APAES, tudo. Nessa área de orfanato também tem esse jogo de interesses econômicos também, não? Olha, há casos e casos, né? Há instituições que são extremamente sérias e há instituições que realmente podem ter esse interesse econômico. O fato é que as instituições, elas precisam acabar. Elas precisam acabar. Tá. Os orfanatos, numa sociedade democrática, eles são uma casa de passagem muito rápida. Tá. Se eventualmente a casa da criança desabar, etc. Mas o fato de você manter uma criança 2 anos, 3 anos, 4 anos numa instituição é um crime contra a infância e isso é completamente pernicioso para o amor próprio dela, é completamente ruim para a sua evolução, para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Eu vi o depoimento de uma senhora, que é até uma senhora espírita, que tinha um orfanato, uma instituição de abrigo em Niterói, e ela falou nos encontros nacionais dos grupos de apoio à adoção que ela achava que ela era a solução. Ela pegava crianças cujas mães morriam de AIDS, naquela época que as pessoas não tinham o tratamento que tem hoje. Ela falou o seguinte, ela achava que ela era a solução, que ela ia pegar as crianças, salvar as crianças, que as mães tinham morrido de AIDS, etc. Depois ela começou a perceber que as crianças que eram adotadas, portadoras do HIV, tinham mais tendência a negativar o vírus do que as outras que não eram adotadas. E ela percebeu que o amor é terapêutico, né? Que o amor é meio milagroso e que esse afeto transformava aquela criança. Eu tenho uma outra amiga, Helena Bayer, ela é psicóloga da Vara de Infância e Juventude de Teresópolis, e ela faz a apresentação com as fotos da criança antes da adoção, no abrigo, e depois da adoção, e ela fala, criança de abrigo é feia, porque a falta de amor é muito feia. E você vê a transformação de crianças que tinham problemas de saúde, que tinham deficiência, etc., e ganham uma grande capacidade nova a partir do momento que elas se sentem amadas. Uma vez eu quase provoquei uma briga mesmo de tacar cadeira, que no encontro com juízes e promotores, e que eu disse que todo promotor de justiça, todo juiz de direito, todo psicólogo, todo assistente social devia passar 6 meses abrigado, institucionalizado, para ter alteridade, se colocar no lugar do outro. Né? Claro. Aí, não satisfeito com essa ofensa, eu fiz outra, que era abrigue seu filho por uma noite. Todo juiz, todo promotor, todo psicólogo, assistente social pega o seu filho querido, que ele trata, que ele leva na escola, que ele busca, que ele dá remédio, que ele dá vacina, institucionaliza por uma noite e busca no dia seguinte. E pensa no que essa criança sentiu durante essa noite coletiva, com mais de 60 crianças desconhecidas numa instituição. É muito cruel, né? É uma violação do direito fundamental que a criança tem à família, a criança que é o ser mais vulnerável de todos, e nós toleramos isso no Brasil por todos os governos, com sempre explicações ideológicas. Não, nós temos que trabalhar a família biológica, nós temos que devolver para a família biológica. Isso é um mantra, mas é um mantra perverso, porque nós estamos obrigando as pessoas a amar. Nós não precisamos criminalizar a família biológica, nós só precisamos dar uma família para a criança. Então, portanto, não é tirar crianças de pessoas amorosas, mas é dar a criança que não tem pessoas amorosas para pessoas amorosas. Aliás, eu tinha uma amiga psicóloga que falava que a adoção é necessária não apenas em pais não biológicos, mas em pais biológicos. A adoção é o ato de você aceitar a criança. Qual foi a sua experiência quando você viu aquele toquinho na sua frente, indefeso, sabendo que você ia ser responsável, que você tinha uma ligação criada ali, sem preparativos, aí, pelo resto da vida? Qual foi a sensação? A sensação que, assim, se tivesse uma máquina para medir o DNA da alma, aquela criança tinha o meu DNA, entendeu? Então, quem não é pai adotivo, e eles perguntam muito para eu, como você, eu também tenho filho biológico. Então, quer dizer, você ter filho... Bom, dizem que eu tenho, né? Porque eu não fiz o DNA, mas eu acho que, pelo jeitão e pela Bárbara ser uma pessoa muito legal, provavelmente são meus filhos mesmo. Mas, enfim,
que você gosta mais, né? Você gosta da mesma forma? As pessoas têm essa dúvida. E eu digo, olha só, eu sou pai adotivo de 5 crianças. Alguns eu posso ter participado da produção, né? Mas isso se tornou irrelevante porque o meu convívio fez com que eu os amasse. E o fato deles estarem na minha vida me é muito grato. Então, portanto, a adoção é uma atitude. Eu acho que as pessoas têm que perceber isso. Você decide ser pai, você decide ser mãe. E a partir daí tem que dar certo. É isso. É claro, agora, cada um você tem uma relação de um jeito, porque cada um é de um jeito, e cada paternidade cada relação tem uma linguagem própria. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de experimentar essas duas formas de paternidade, porque elas, no fundo, representam apenas a manifestação de amor. Então, portanto, elas são uma só. Aqueles que você ama são seus filhos. E esse amor não é um amor só declarado. Se você perguntar para uma mãe biológica que deixa a criança 2 anos na instituição, visita uma vez por semana e fica olhando para o celular, essa criança, por ter vínculo com a mãe, ninguém vai perceber que ela só olha para o celular e responde o WhatsApp, né? Ela vai ficar lá vegetando e vão tentar reintegrar com a mãe. Se você perguntar para essa mãe que não liga para a criança se ela ama, ela vai dizer, amo, é claro que eu amo, porque ela está no lugar social de dizer isso. Sim. Certo? Mas se você perceber os atos, as atitudes dela, você vai ver que o amor não existe ali, porque o cuidado que é o corpo de delito do afeto, o cuidado que eu tenho com o outro é que comprova que eu amo o outro, né? Então, eu costumo brincar quando eu faço palestra, aquele seu namorado falando para as meninas que diz que te ama, mas vai jogar futebol todo sábado à noite, a fila andou. Porque se ele não tem cuidado, se ele não se interessa, é porque ele não gosta. Então não adianta falar que ama, né? Então, nós estamos procurando, para as relações das crianças, é essencial que o poder público procure o cuidado, que comprova o afeto, né? E a gente abandone as construções semi-ideológicas, mal fundamentadas, mal construídas, que fazem com que a criança permaneça no abrigo por longa data, se traumatizando. Isso é uma crueldade que o Brasil precisa superar. Eu vou te falar, uma das maiores crueldades que eu já vi em termos de jornalismo foram essas famílias aí que pegaram as crianças lá de Monte Santo, a imprensa cercando como se fosse uma quadrilha, e no dia em que as crianças foram devolvidas para Monte Santo, as menininhas saindo de casa chorando, indo em direção a uma viatura, de uma violência, e aquelas famílias lá atrás, lá que aceitaram as crianças, que as famílias se reuniam para que os irmãos pudessem conviver, sendo tratados como bandidos, rapaz. É um país cruel, né? Essa história precisava ser contada e recontada muitas vezes com o maior grau de detalhes, como aquele caso lá de Gaspar, que também perseguiram a juíza por causa da adoção internacional. Mesma coisa. Eu acho que essas histórias precisam ser contadas para mostrar o seguinte, como esse monstro do preconceito existe. As pessoas acham que lutar para a permanência da família biológica é um lugar ideológico correto. E que isso é o correto. Essa é uma doutrina que foi criada, mas ela não corresponde a nenhuma regra constitucional brasileira. A regra constitucional brasileira é dizer que a criança tem prioridade, que a criança tem direito à família. Olha, E nós cumprimos isso da melhor forma possível, sem preconceito contra nenhum tipo de família. Se hoje você pode ter família gay, se hoje você pode ter família monoparental, outras formações familiares, e tudo isso é permitido, porque o afeto existe ali, você não pode ter preconceito com nenhum tipo de família, principalmente a família adotiva, que é a família por opção, a família que se dispôs a amar. É mais fácil dar certo quando você se dispõe a amar do que quando você tem uma filiação indesejada. É isso. Você sabe que, nesse caso de Monte Santo, a gente fez uma ampla cobertura aqui sozinhos também, mas ali você teve, digamos, uma grande rede de emissoras querendo alavancar uma novela que estava surgindo sobre tráfico de pessoas, então fez todo aquele carnaval, mas todo aquele carnaval, pegaram um juiz lá totalmente desequilibrado, que passou a acusar o colega, o juiz aparecia com roupa, com colete à prova de bala para enfrentar a grande quadrilha que se tinha instalado lá, e na outra ponta, a Maria do Rosário, que era ligado ao governo do PT, no caso, também endossando todos os pontos
por conta de disputa política em torno dos conselhos tutelares. Ou seja, todo o jogo que se montava à esquerda e à direita em cima do mesmo preconceito em relação às crianças. Agora, você... O juiz, ele apareceu, inclusive, em outdoors. Obrigado, doutor fulano, por devolver as nossas crianças. Né? Então, é algo de uma crueldade terrível, porque se fez à custa de um trauma profundo que se produziu durante esses anos. Eu acho que essas crianças vão ter direito a indenizações e acho que elas deviam ser buscadas pelo poder pedagógico que essa discussão traria, né? E também eu acho que a imprensa precisa ter a responsabilidade de parar de pautar a novela. Isso. Ou seja, você recebe telefonema no Ministério Público, isso é muito comum, na magistratura, quando você tem jornalistas conhecidos, algum jornalista liga para o colega promotor, para o juiz, e fala assim, escuta, nós estamos precisando pautar a novela, tem algum caso de tráfico de mulher, tem algum caso disso, tem algum caso daquilo. Então, quer dizer, a notícia passa a ser buscada porque a imprensa, que tem um papel fundamental na democracia, está vinculada a uma obra de ficção. E aí qualquer coisa é possível, né? Esse caso, ele merece ser assim, espero que ele seja refletido ainda em livros, etc., porque ele precisa ser tomado como uma manifestação. Esse caso, depois, eu vou, inclusive, te enviar algumas manifestações a respeito desse caso do desfile, que foi parecido. Porque, na verdade, o caso do desfile foi um desfile familiar que foi transformado numa... Agora, os adolescentes que lá desfilaram têm direito a aparecer. Eles têm direito a desfilar, eles têm direito a serem vistos. Hoje a gente não pode criar uma forma traumática de exposição, uma forma que mercantilize, entre aspas, as crianças. Isso é correto. Mas simplesmente varrê-los para debaixo do tapete, como se faz no Brasil, fazer abrigos fechados, não deixar ninguém visitar. Por que a sociedade civil, por que a imprensa não pode saber o motivo do abandono de cada uma daquelas crianças? Só um pouquinho. Vamos tentar ver... Nós somos críticos desse desfile pelas seguintes razões aí. Pelas informações que chegaram. Pela notícia, que era uma notícia a favor, hein? Não era uma notícia contra, não. E pelas explicações que foram dadas posteriormente. Primeiro, as crianças seriam colocadas lá, a parte visual que criaria afinidade, que você sabe muito bem, por sua experiência aí, que não o afeto não se dá pela parte visual. A criança é mais bonita, é branca, é isso e aquilo. E o segundo ponto, a possibilidade de crianças mais feinhas lá serem rejeitadas e conviverem com dupla rejeição. Então, digamos, a imagem que passou era que você estava querendo atrair novos candidatos à adoção, expondo as crianças no desfile de moda. Então, se era diferente, a comunicação lá foi muito ruim, porque para nós não chegou isso. E quando você fala em grupos de adoção, quando nós fizemos a campanha sozinhos aqui, em relação a Monte Santo, recebemos muito... Os grupos de adoção passavam muita informação. Nesse caso, não recebemos uma informação para esclarecer esse... Até é bom se falar para a gente tentar rever o que aconteceu lá. Eu vou dizer um negócio. Na verdade, a nossa cruzada atual é a seguinte, evitar que essa ideologização do biologismo possa produzir mais males. Tá. A criança não pertence a família nenhuma, a criança é dela própria. A criança, essa coisa do criança pertencer à sua família, da criança... tem gente que defenda que, por exemplo, você não possa retirar a criança índia quando ela vai ser enterrada lá viva. Isso não é criação, isso é verdade. As pessoas enterram crianças em determinadas culturas porque é gêmeo significa o mal. Tem o gêmeo bom e o mal enterra o mal. Então dá o mal para o branco criar, deixa que é o demônio que o branco cria. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, quer dizer, você admitir que todas as culturas vivam num país é fundamental para a democracia, então, portanto, a cultura índia precisa ser representada. No limite da garantia do direito à vida. Isso. Esse é o limite imposto a todo brasileiro e o índio, como brasileiro, tem que obedecer esse limite. Quer dizer, nós não podemos conviver com o índio antropófago. Claro, é isso. Tá certo? Vai comer primeiro os antropólogos, depois o cidadão brasileiro. Então, enfim, essa ideia de que a cultura precisa ser preservada, pois eu te digo que os relatos que vêm lá do norte é que os abrigos estão cheios de crianças índias. Para você fazer a destituição de uma criança índia, tem que ter antropólogo no processo.
tem que ter manifestação da FUNAI. Porque criaram todas essas defesas para evitar que as pessoas fossem inadvertidamente influir negativamente na cultura. Eu acho ótimo que existam cuidados básicos que têm que estar na lei, mas burocratizou-se tanto o processo que os abrigos estão cheios de crianças índias que estão crescendo, não são mais índias porque estão institucionalizadas, não são brancas, não são nada, elas são simplesmente, foi decretada a sua morte civil. Tá. Então, é esse preço que nós não podemos pagar. Tá certo. Né? E ninguém fala isso porque como isso pode ser uma coisa que afeta o índio, o afeta o pobre, etc., pode ser confundido com uma coisa de extrema-direita. E hoje no Brasil, se você quer desmoralizar alguém, você coloca ele num dos cantos. É isso. Certo? Pessoas que querem defender um ponto de vista sobre um problema concreto e querem, assim, soluções objetivas, né? Soluções objetivas para esse problema sejam escanteadas por força dessa divisão ideológica, digamos, artificial. Gonçalves, muito obrigado aqui por sua entrevista.